Boa noite a todos. Eu vou iniciar hoje a leitura de Malaquias no capítulo 3. Pai querido, Pai amado, meu divino Espírito Santo de Deus, meu Jesus Cristo, permita que eu faça essa leitura e que tanto eu que vou ler, quanto quem vai ouvir essa leitura, tenha o entendimento correto da Tua palavra, Pai. A vinda do Senhor precedida pelo anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui, gente, em Malaquias, antes de Cristo. De quem é esse anjo que ele está falando aqui, que virá antes do Senhor? Só pode ser Jesus, né? Porque Jesus veio e mostrou tudo o que o Pai lhe autorizou a fazer, certo? Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros? E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, isso aqui é muito importante. E não me temem. Nós devemos temer a Deus. Deus, Ele vai vir cobrar justiça. E nós estamos vendo aí pessoas, ele fala aqui em Malaquias, ele fala das pessoas ele fala dos feiticeiros. Então, gente, não façam mal a ninguém. Feitiço para fazer mal às pessoas é uma coisa horrível. Adultério, não adulterem. Sejam leais aos seus parceiros e parceiras. Juramento falso é outra coisa horrível. As fraudes, os pervertores, tá? Que tiram o direito da viúva. Isso aqui é muito grave, gente. Uma pessoa que fica sem o seu cônjuge, né? Aqui foi falado antes de Cristo somente do direito da viúva, que a mulher já não era nada naquela época. Jesus veio para mudar isso. Mas o homem também, quando fica viúvo, ele fica perdido com os filhos. E a mulher, então,
Hoje está diferente porque as mulheres trabalham, né? E tal, mas mesmo assim, para um só dar conta da educação dos filhos, de manter a casa e tudo mais, o órfão ele fica muito mais, ele fica mais sensível, frágil, né? Então, o estrangeiro, ele fala aqui do estrangeiro. O que nós estamos vendo aí na televisão todos os dias? Países fechando fronteiras. E não é um país só não, são vários, para que as outras pessoas não possam entrar. Gente, a terra é de todos nós. Não podemos fechar fronteiras para as pessoas, para as famílias não poderem entrar. Se as famílias não estão aguentando viver no local onde elas moram, elas precisam procurar uma melhora, porque elas têm filhos, têm família, né? E aqui em Malaquias, antes de Jesus, já estava falando sobre isso. E é muito, gente, muito importante esse versículo. Os nossos governantes de todos os países precisam pensar muito bem, porque as pessoas estão saindo dos seus... Não é de hoje que as pessoas mudam de país, né? Tanto saem daqui como vêm para cá e vice-versa. Em outros países também. E nós vimos aí na televisão, essa semana mesmo, por conta de pessoas entrarem indevidamente, ilegalmente em determinados países, filhos serem separados de seus pais. Isso é uma brutalidade, gente, uma grosseria. Crianças pequenas, bebês de colo. E os maiorzinhos sentem também. Sentem e veem o trauma e o sofrimento dos pais e deles. Fora essas pessoas que estão morrendo no mar, que estão tentando sair de seus países a qualquer custo e muitas vezes nem conseguem chegar no outro e morrem. Então, vamos refletir. Vamos refletir. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, temos que prestar atenção, temos que refletir sobre os nossos atos, e fazer a nossa parte. Por exemplo, ontem eu fui para a casa de oração. Hoje eu não fui para a igreja, porque infelizmente eu dormi, perdi a hora. E aí eu corri para fazer o evangelho. Por quê? Porque nós temos que ter respeito com a palavra de Deus. Eu não me comprometi a fazer um trabalho junto às pessoas, evangelizar da forma que eu estou conseguindo, aguentando. Porque outro dia eu estava ouvindo um pastor falando que as pessoas têm que falar a verdade. Às vezes a pessoa está doente e você fala para ele, você está doente? Não, eu estou bem, eu estou curado. Gente, não é assim. Eu, por exemplo, eu estou doente, eu estou aqui, estou evangelizando, graças a Deus. Mas eu estou doente, eu não estou bem. E nós temos que ser sinceros, temos que ser honestos. E não mentir para nós mesmos. Não é porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós vamos morrer. E não é porque você frequenta a igreja que você está livre de uma doença ou de uma coisa ruim qualquer. É lógico que você está protegido quando você é um cristão.
vai à igreja, reflete os ensinamentos de Cristo, reflete os ensinamentos de Deus, né? Porque antes o Velho Testamento era Deus que falava com as pessoas, o Novo Testamento foi Jesus que falou conosco, né? Na maioria das leituras. E nós temos que pensar e fazer sempre ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para nós mesmos, né? E vocês veem aqui no Brasil, alguns estados estão falidos por tanta corrupção e as pessoas nas filas, nos hospitais. Eu mesma, eu tenho uma cirurgia que eu estou esperando há quase 3 anos que eu estou na fila para fazer cirurgia. Nunca mais me ligaram, né? Então, que seja dirigente de um estado, de um município, de um país, ou que você seja só uma dona de casa, ou só um profissional qualquer que vai, trabalha e traz o seu sustento para casa, ou que você seja um estudante, faça as coisas direito. Não é que eu não erro, eu erro também, viu, gente? Eu sou ser humano, eu erro também, erro mesmo, eu sou uma pecadora, eu tenho que pedir perdão todos os dias na minha vida para Deus. Mas nós temos que refletir o tempo inteiro. Agora, uma coisa muito importante, que até achei interessante isso daqui, porque eu mesma sou uma pessoa que nunca fiz corretamente o que eu vou ler agora e eu preciso começar a fazer. Mas, com um adendo, diante de tanta corrupção, tanta coisa errada que nós vemos, fica difícil cumprir o que eu vou ler agora, mas nós precisamos fazer isso para o nosso próprio bem e para que as igrejas, centros espíritas, casas de oração, todos os cristãos, pastores, padres, dirigentes espirituais possam ter condição de fazer o bem ao próximo. Então vamos lá. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Olha o que ele diz. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? A pergunta, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 9, está dizendo claramente que se nós não damos os dízimos e ofertas, nós estamos roubando a Deus. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí, qual é o objetivo do dízimo e das ofertas? Nós damos o dízimo e damos as ofertas na igreja ou na casa de oração, e esse dízimo, essa oferta, tem que se transformar em mantimento na casa de Deus, certo? Então, não é o dízimo e a oferta. Eu nunca fui pastora, nem freira, nem dirigente espiritual de casa nenhuma. Já trabalhei nas igrejas que eu frequentei e casas de oração espirituais, mas espíritas, mas nunca trabalhei na tesouraria, digamos assim, né? Mas aqui está dizendo claramente que o dízimo, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimentos na minha casa. Então a igreja não pode ficar lá sem nada, ela tem que ter o que os irmãos precisam. E quem está à frente dessa casa de oração tem que saber como usar esses valores para redistribuí-lo para o povo. Entendem? Tem uma parte aqui no Antigo Testamento que diz assim, eu não sei se é no Antigo Testamento ou já no início do Novo Testamento, que diz que você tem que levar 10%, por exemplo, você tem 10 cabras, naquela época, um exemplo de 2000 anos atrás, você tem 10 cabras, então uma das cabras você tem que levar à casa de Deus, pegar a melhor, a mais bonita, levar à casa de Deus, matar esse animal, prepará-lo muito bem preparado e comê-lo junto com todas as pessoas que frequentam o templo de Deus, a casa do Senhor. Então eu transfiro esse exemplo para o dízimo em dinheiro, em ofertas, as doações que fazemos, certo? Aí cada um faz a sua reflexão depois. E depois, fazei prova de mim, olha só. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, se dermos o dízimo e as ofertas, nós seremos abençoados por Deus. Ele abrirá as janelas do céu para nós. Então, muitas vezes você vê algum testemunho, eu fiz isso, até me lembrei de um sonho agora, porque Deus fala muito comigo em sonho, e por eu estar bastante adoentada, está muito difícil para mim, gente. Eu não estou conseguindo dirigir o meu carro, então eu dependo de táxi, Uber, de ônibus, trem. Porém, o que acontece? Se eu for, por exemplo, de Uber, que é um veículo mais confortável, até geralmente eu só saio para o médico ou para fazer compras, enfim, mal saio de casa. Mas de trem não tive problema nenhum, mas de ônibus, semana passada eu caí dentro do ônibus. Eu caí em cima de um casal, porque eu durmo, eu tomo vários remédios devido ao meu problema de saúde, eu durmo.
Semana retrasada, eu estava até com meus 2 netinhos, um de 7, um de 11, fomos tomar café na padaria. Eles iam viajar, aliás, estão viajando, e eu falei, vamos lá tomar um café com a vovó. Atravessamos a avenida, é só atravessar a avenida e ir à padaria que nós somos. Na volta, graças a Deus que eu só atravesso na faixa e com o farol aberto para mim, a não ser que a pista esteja 100% livre de carros. Eu caí de joelhos, torci o pé. Então, eu sou uma mulher de Deus. Eu estou contando isso para vocês porque para que vocês vejam que não é que eu vou para a igreja, não acontece nada, não vai acontecer nada de mal. Pode acontecer sim. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu estou passando por um momento difícil. E não é falta de eu ir à igreja, de eu fazer as minhas obrigações, as minhas reflexões, de ler a Bíblia em casa, por isso que eu fiz esse compromisso com Deus. A única coisa que eu posso fazer em relação à palavra de Deus, a levar a palavra de Deus para as pessoas, é através das redes sociais. Por quê? Porque não é sempre que eu consigo ir à igreja. Ou não é sempre que eu consigo ir até um centro espírita, que eu respeito muito. Toda casa cristã tem todo o meu carinho e respeito, não importa o nome que a igreja tenha. É uma casa cristã, tem todo o meu carinho e meu respeito, e mesmo que não seja cristão, viu gente, nós temos que aprender a respeitar a todos os nossos irmãos. Outro dia um pastor estava dando um exemplo, eu estava assistindo um culto, e o pastor estava dando um exemplo de que eles sempre saíam, a rapaziadinha, quando era mais jovem, e eles brincavam, bebiam, tal, mas tinha um colega deles que estava sempre ajeitadinho, ele era de uma outra congregação, usava eu esqueço o nome, tipo um chapeuzinho que coloca na cabeça, tal. E aí um dia esse pastor perguntou para ele, por que você não é como os outros, não se solta mais, você guarda o sábado, tal, não sei o quê, vai para a igreja, taranã, e a gente não, mas você não se incomoda e tal. Por que você faz isso tudo certinho? E aí o rapaz respondeu, por ter medo do Senhor. Perdão, por temor ao Senhor Deus, né? Então, nós temos que temer a Deus e também conversar com Ele. Eu pergunto para Ele, Pai, por que eu estou assim? Né? Porque eu era uma mulher muito trabalhadora. Numa das perícias médicas, semana passada, eu falei para o médico, semana passada? Não, foi essa semana, gente. Eu falei para o médico, falei, doutor, eu não sou nenhuma preguiçosa. Quando eu fiquei doente, eu trabalhava em 3 empregos, manhã, tarde e noite, né? E de repente, fiquei doente e não consegui. Quando eu fiquei doente, gente, no começo, por isso que eu falo para vocês, eu sou uma mulher de Deus. Quando eu fiquei doente, eu não conseguia andar nem dentro de casa, eu andava do quarto para a sala, eu sentia ânsia o tempo inteiro. Eu tinha que sentar no sofá, fechar os olhos, ficar quietinha, sabe? Às vezes ligava a televisão para ver alguma coisa, mas o meu cérebro ele não conseguia trabalhar mais, ele travou, igual um computador. Ele travou e não quis mais trabalhar, simples assim, tá? E quando eu comecei a ler alguma coisa, quando eu tentava ler, eu lia um parágrafo, já virava o estômago, eu tinha que parar. E dava uma tontura, uma coisa muito ruim, uma sensação de morte, uma coisa horrível. E quando eu comecei a conseguir ler alguns parágrafos,
foi a Bíblia. E aí, no ano passado, eu fiz um acordo com Deus. E Pai, já que eu não consigo sair de casa, tenho essa dificuldade, eu dependo dos outros e às vezes nem que a pessoa viesse me buscar de carro, eu não poderia ir devido à tontura, ao mal-estar, que era muito grande. Então, eu vou evangelizar as pessoas através das redes sociais, da forma que eu conseguir aguentar. Esse é o meu pacto com Deus. E aí, como eu ia dizendo a vocês, eu tive um sonho esta semana, porque olha, eu troquei de carro ano passado, recebi uma bênção de Deus. Nós estamos falando de dízimo ainda, tá, gente? Eu, por exemplo, eu sou franca a dizer, eu nunca dei 10% na igreja. Eu sempre dou aquilo que eu consigo dar. Porque se eu der 10% do que eu ganho, eu não vou conseguir pagar minhas dívidas. Tá? Então eu sempre falo com Deus, Pai, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Só que aqui Deus está dizendo que se nós fizermos, Ele vai abrir as portas do céu. Então, como eu dou pouquinho, talvez eu receba pouquinho. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho uma família belíssima, eu tenho onde morar, eu tenho meu carrinho. Então, eu tenho o meu trabalho com a graça do Pai Eterno. Mesmo tendo 3 empregos, só um está me pagando mensalmente. Mas graças a Deus que eu sou efetiva, concursada e um dos salários não parou nem um instante, né? Mas os outros 2 pararam. Mas eu estou lutando dentro da justiça, dentro da lei, para que eu receba o que é meu. E eu tive um sonho e um anjo de Deus dizia para mim, para eu tomar cuidado, porque ultimamente, do ano passado para cá, está acontecendo muito acidente comigo. Gente, meu carro foi batido dentro do estacionamento da igreja. Eu estava dentro da igreja, saímos do culto, o irmão bateu no meu carro. E o pior, ele fugiu. Aí o pastor veio, me acalmou, falou, calma, irmã, deixa isso para lá. Isso aí não é nada para você, tá bom? Mês passado eu estava indo para a igreja, aí um motoqueiro raspou meu carro. Deu um raspão grande, de uns 20, 30 centímetros, né? Aí agora, nos últimos 15 dias, eu caí no meio da avenida. Se o farol tivesse fechado para mim, poderia ter acontecido um acidente comigo e com os meus netos. E foram meus netos que me socorreram. Enfim, aí depois caio dentro do ônibus. Poderia ter me machucado, porque eu estava dormindo. Eu caí em cima do casal, né? Então, mesmo acontecendo tudo isso, eu sou abençoada. Sou ou não sou? Sou. Deus está cuidando de mim, porque eu estou realmente doente. E não é o valor que você dá para a igreja que Deus vai te restituir. Deus vai fazer coisas boas só para quem dá o dízimo na igreja. Não. Já aconteceu, gente, de eu não ter um centavo na carteira para dar de oferta na igreja. E Deus sempre me abençoou e abençoa a minha família. Então, mas é importante a gente refletir sobre isso para que nós possamos ter mais cuidado e pensar mais no dízimo, né? Porque se nós não dermos o dízimo, como que as igrejas vão funcionar? Como que elas vão pagar aluguel? Muitas pagam aluguel, algumas têm prédio próprio, outras não. Mas como que vai pagar aluguel? Como que vai pagar água, luz, telefone?
como que vai manter aquele local? Porque a gente chega lá na igreja, está tudo bonitinho, né? O chão está limpinho, as cadeiras estão limpinhas, a luz está acesa, tem água para a gente beber, banheiro está funcionando, né? Então, como é que isso se mantém? Tem que ser pela nossa ajuda de custo. E tem que ser pelos dízimos e ofertas, ok? Então vamos lá, continuando. E por causa de vós repreenderei o devorador. Por nossa causa ele vai repreender o devorador, certo? Se nós fizermos as coisas direitinho, ele vai repreender o devorador. E não vai deixar o devorador destruir o que é nosso. Para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril. Vide é onde se planta as uvas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o nosso trabalho ele vai prosperar, a nossa vida vai ser próspera, né? E nós seremos muito mais abençoados. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Olha aqui, Deus está falando, ó, também os que cometem impiedade se edificam, enriquecem, estão super bem de saúde. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam, mas Deus vai pegar eles lá na frente, isso aí é com Deus, não é com a gente. Cada um faz a sua parte. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Ok? Então, aqueles que temem ao Senhor, falem com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Certo? E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Olha aí o que eu acabei de dizer, né? É assim, eu já comecei a falar do sonho, falo e não falo, né? Então, aí diante de todos esses acidentes que já aconteceram comigo, doenças e tudo mais, o Senhor falou, o anjo de Deus falou comigo essa semana, cuidado com a faixa de ônibus. Então, eu mais ainda estou sendo cuidadosa, porque para evitar, Deus está me mostrando que eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Está me orientando, então vamos obedecer, né? Aí eu tenho que tomar cuidado, caso eu esteja bem para dirigir, mesmo assim eu tenho que tomar cuidado, porque o devorador ele está aí, ó, do lado, né? Perseguindo a gente o tempo inteiro. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, nós vamos ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Certo? Tem muito mais ainda para falar sobre o capítulo 3, mas eu já me estendi demais. Então, queridos irmãos, nós ainda vamos falar um pouco mais no nosso próximo encontro, para
explanar mais um pouco esse assunto. Leiam, conversem. Tem dúvida, conversa com o pastor, o padre, com a freira, com o obreiro, com o seu dirigente espiritual, né? A palavra de Deus está aqui, falando para a gente, e eu estou lendo isso e falando com vocês, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui contra o dízimo, tá? E, em alguns casos, eu ainda sou, porque a gente vê aí, a história mostra que muitas igrejas, tanto católicas como evangélicas, não vou citar nomes, que eu não estou aqui para acusar ninguém, mas cada um pode pesquisar e ver que tem dinheiro sobrando num canto e faltando no outro. Eu falo isso porque eu já trabalhei na igreja católica, eu já trabalhei na igreja evangélica, eu já trabalhei em centros espíritas, então a gente vê que tem lugar que sobra dinheiro, tem lugar que falta dinheiro. Ok? Então reflitam, conversem, dialoguem. Ok? Bom, queridos irmãos, conheço pessoas que já doaram terreno para a igreja, já doaram imóvel, já até construído para a igreja só chegou e o pessoal já começou a trabalhar, organizar direitinho a igreja, já começou a trabalhar. Eu conheço pessoas que já doaram apartamentos para pastores, eu conheço pessoas que já doaram, então, não só para pastores, como para padres também, né? Aí eu estou falando de várias igrejas, eu falo porque eu conheço, mas eu também tenho uma amiga que me contou que uma amiga dela só tinha uma casa para morar com os filhos, e doou essa casa, a escritura de papel passado, para uma igreja, e ficou vivendo de aluguel. Não sei depois se essa mulher já conseguiu comprar casa ou não, mas estava passando por dificuldade. Eu sempre falava para o meu pai, quando eu era mais jovem, eu sempre falava para o papai, porque o papai era católico e muito conhecedor da palavra de Deus, e ele era uma pessoa que ele dava muito dinheiro na igreja, tá? E eu falava, pai, não faz assim, pai. O senhor não pode dar tanto dinheiro na igreja. E não era só para a igreja, não, viu? Se ele visse alguém necessitado, meu pai chegou até a construir uma casa, acho que 2 cômodos e banheiro para um casal, né? E muitas vezes a gente estava com alguma dificuldade, minha mãe estava com alguma dificuldade no comércio que a gente tinha, conta para pagar e tudo mais. Então eu falava para ele, pai, tem que ver qual é a necessidade maior. Onde está a necessidade maior? Está aqui dentro da nossa casa ou está lá na igreja? Porque não adianta também você pegar tudo que você tem e dar e você ficar sem. Então você está, como dizia minha mãe, cobrindo um santo e descobrindo outro. Então você tem que doar de acordo com as suas condições. Eu só tenho um apartamento para morar, gente, que eu estou pagando ainda. Se eu pegar esse apartamento e doar, eu vou morar onde? Embaixo da ponte. Ok? Ou então eu vou morar de favor na casa dos meus filhos. Tá correto isso? Não, não tá. Por isso que eu estou falando. Reflexão. Pensar. Vamos pensar antes de fazer, para não chorar depois. Ok? Bom, gente, grande beijo. Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com todos nós, aonde você estiver.
em casa, na escola, no trabalho, no presídio, no hospital, no asilo, no orfanato, na rua, onde você estiver, que você ouvir essa minha leitura, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família, com seus amigos. Amém.